Prepare-se para uma reviravolta que vai aquecer seu coração e redefinir o significado de amizade e maturidade no mundo das celebridades. O que parecia ser um novo capítulo amoroso na vida de Virgínia Fonseca após sua separação, na verdade, revelou-se um gesto de carinho e uma lição inspiradora sobre como lidar com rumores e manter laços verdadeiros. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para nos ajudar a espalhar essa mensagem positiva e comentar o que você achou dessa atitude inspiradora. Sua interação é muito importante para nós. No turbilhão de notícias que se seguiram ao anúncio da separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um boato em particular ganhou força nas redes sociais, capturando a atenção de milhões de fãs e curiosos. A especulação de que Virgínia estaria vivendo um novo romance com a influenciadora Duda Freire, amiga próxima e cunhada de Zé Felipe, espalhou-se como um incêndio, alimentando discussões e teorias por toda a internet. O que muitos esperavam ser um escândalo ou uma revelação bombástica, no entanto, transformou-se num poderoso exemplo de maturidade, transparência e, acima de tudo, de um amor genuíno que transcende os rótulos convencionais. Virgínia, conhecida por sua autenticidade e por compartilhar abertamente sua vida com seus seguidores, não demorou a se pronunciar. Em vez de se esconder ou ignorar os rumores, ela e Duda Freire abordaram o assunto de forma leve e bem-humorada, desmentindo as fofocas com risadas e uma clareza que desarma qualquer mal-entendido. A cena, que poderia ter sido um momento de constrangimento, tornou-se um testemunho da força de sua amizade e da confiança mútua que as une. Elas estavam juntas em Governador Valadares, cidade natal de Virgínia, participando de uma festa junina quando se depararam com a notícia. A reação delas, de puro divertimento, mostrou ao público que a verdade, quando dita com leveza e honestidade, é sempre a melhor resposta. Essa situação, longe de ser um drama, revelou a capacidade de Virgínia e Zé Felipe de manterem uma relação de respeito e amizade após o término do casamento. O comunicado conjunto que fizeram sobre a separação já indicava essa postura madura, enfatizando que continuariam sendo amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos 3 filhos. Essa decisão de priorizar o bem-estar dos filhos e a harmonia familiar é um exemplo inspirador para muitos casais que enfrentam desafios semelhantes. A vida real, muitas vezes, é mais complexa do que os contos de fadas, e a forma como Virgínia e Zé Felipe estão lidando com essa nova fase demonstra uma sabedoria e um comprometimento com a felicidade de sua família que merece ser aplaudido. Além disso, a própria Duda Freire, que também havia anunciado sua separação de João Victor, melhor amigo de Zé Felipe, mostrou a mesma dignidade e transparência. O fato de que todos os envolvidos conseguem manter laços de amizade e respeito, mesmo diante de mudanças significativas em suas vidas pessoais, é um testemunho da força de seus valores e da profundidade de seus relacionamentos. Não se trata de um triângulo amoroso, mas sim de um círculo de amizade e apoio mútuo, onde o carinho e a consideração prevalecem sobre qualquer fofoca ou especulação. Essa história nos ensina que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los com maturidade e sabedoria. Virgínia Fonseca, ao rir dos boatos e reafirmar a importância de suas amizades e de sua família, nos mostra que é possível construir uma narrativa positiva mesmo em meio a adversidades. É um lembrete de que por trás das manchetes e dos cliques existem pessoas reais com sentimentos reais e que a empatia e o respeito são sempre os melhores caminhos. O que poderia ter sido uma história de intriga e drama transformou-se numa celebração da amizade, da resiliência e da capacidade humana de transformar situações tensas em exemplos de maturidade e sabedoria. Essa é a verdadeira essência do conteúdo viral seguro. Prender a atenção, mas sempre agregando valor positivo e inspirador. É a prova de que o amor, em suas diversas formas, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo quando os holofotes estão apontados para a vida pessoal de figuras públicas. A maneira como Virgínia e seu círculo íntimo lidaram com a situação é um farol de luz em um mundo que muitas vezes se alimenta de sensacionalismo, mostrando que a verdade, a amizade e o respeito são os pilares de qualquer relacionamento duradouro e saudável. E é essa mensagem de positividade e superação que queremos compartilhar com você. Fique ligado para mais histórias que inspiram e transformam. O impacto dessa postura de Virgínia e Duda Freire foi imediato e significativo. Em um cenário onde a vida de celebridades é frequentemente dissecada e julgada, a escolha pela transparência e pelo bom humor ressoou profundamente com o público. As redes sociais, que antes fervilhavam com especulações, começaram a ser inundadas por mensagens de apoio e admiração.
Fãs e até mesmo críticos reconheceram a elegância com que a situação foi manejada, transformando um potencial foco de discórdia em um catalisador para discussões mais saudáveis sobre amizade, respeito e a complexidade dos relacionamentos humanos. Essa reação positiva do público é a prova de que o conteúdo que eleva e inspira tem um poder viral muito maior e mais duradouro do que o sensacionalismo barato. É crucial entender que a história de Virgínia, Zé Felipe e Duda Freire não é apenas sobre o fim de um casamento ou o surgimento de um boato. É sobre a capacidade de indivíduos de se reinventarem, de priorizarem o bem-estar dos filhos e de manterem laços de afeto e respeito, mesmo quando as circunstâncias mudam. A decisão de Virgínia e Zé Felipe de permanecerem amigos para a coparentalidade é um farol de esperança para muitas famílias que enfrentam desafios semelhantes. Eles demonstraram que o amor pode se transformar, mas não precisa desaparecer, e que a responsabilidade e o carinho pelos filhos devem sempre vir em primeiro lugar. Essa maturidade, muitas vezes ausente em narrativas de separação de celebridades, é o que torna essa história tão poderosa e digna de ser contada. Além disso, a forma como Duda Freire se posicionou, com a mesma dignidade e clareza, reforça a ideia de que a verdade e a integridade são inegociáveis. O fato de que ela e João Victor, ex-namorado e melhor amigo de Zé Felipe, também conseguiram manter uma relação de respeito após o término, adiciona outra camada de profundidade a essa narrativa. Isso mostra que no círculo de Virgínia, a amizade e o apoio mútuo são valores fundamentais e que as relações são construídas sobre bases sólidas de transfiância e consideração. Não há espaço para dramas desnecessários ou para a exploração de vulnerabilidades. Assim, um compromisso com a verdade e com a manutenção de um ambiente saudável para todos os envolvidos. Essa saga, que começou com um rumor, se desenrolou em uma poderosa lição sobre a resiliência humana e a beleza das relações que se adaptam e evoluem. Virgínia Fonseca, ao rir dos boatos e reafirmar a importância de suas amizades e de sua família, nos mostra que é possível construir uma narrativa positiva mesmo em meio a adversidades. É um lembrete de que, por trás das manchetes e dos cliques, existem pessoas reais com sentimentos reais e que a empatia e o respeito são sempre os melhores caminhos. O que poderia ter sido uma história de intriga e drama transformou-se numa celebração da amizade, da resiliência e da capacidade humana de transformar situações tensas em exemplos de maturidade e sabedoria. Essa é a verdadeira essência do conteúdo viral seguro. Prender a atenção, mas sempre agregando valor positivo e inspirador. É a prova de que o amor, em suas diversas formas, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo quando os holofotes estão apontados para a vida pessoal de figuras públicas. A maneira como Virgínia e seu círculo íntimo lidaram com a situação é um farol de luz em um mundo que muitas vezes se alimenta de sensacionalismo, mostrando que a verdade, a amizade e o respeito são os pilares de qualquer relacionamento duradouro e saudável. E é essa mensagem de positividade e superação que queremos compartilhar com você. Fique ligado para mais histórias que inspiram e transformam. O impacto dessa postura de Virgínia e Duda Freire foi imediato e significativo. Em um cenário onde a vida de celebridades é frequentemente dissecada e julgada, a escolha pela transparência e pelo bom humor ressoou profundamente com o público. As redes sociais, que antes fervilhavam com especulações, começaram a ser inundadas por mensagens de apoio e admiração. Fãs e até mesmo críticos reconheceram a elegância com que a situação foi manejada, transformando um potencial foco de discórdia em um catalisador para discussões mais saudáveis sobre amizade, respeito e a complexidade dos relacionamentos humanos. Essa reação positiva do público é a prova de que o conteúdo que eleva e inspira tem um poder viral muito maior e mais duradouro do que o sensacionalismo barato. É crucial entender que a história de Virgínia, Zé Felipe e Duda Freire não é apenas sobre o fim de um casamento ou o surgimento de um boato. É sobre a capacidade de indivíduos de se reinventarem, de priorizarem o bem-estar dos filhos e de manterem laços de afeto e respeito, mesmo quando as circunstâncias mudam. A decisão de Virgínia e Zé Felipe de permanecerem amigos para a coparentalidade é um farol de esperança para muitas famílias que enfrentam desafios semelhantes. Eles demonstraram que o amor pode se transformar, mas não precisa desaparecer, e que a responsabilidade e o carinho pelos filhos devem sempre vir em primeiro lugar. Essa maturidade, muitas vezes ausente em narrativas de separação de celebridades, é o que torna essa história tão poderosa e digna de ser contada. Além disso, a forma como Duda Freire se posicionou, com a mesma dignidade e clareza, reforça a ideia de que a verdade e a integridade são inegociáveis. O fato de que ela e João Victor, ex-namorado e melhor amigo de Zé Felipe, também conseguiram manter uma relação de respeito após o término, adiciona outra camada de profundidade a essa narrativa.
Isso mostra que no círculo de Virgínia, a amizade e o apoio mútuo são valores fundamentais e que as relações são construídas sobre bases sólidas de transfiança e consideração. Não é espaço para dramas desnecessários ou para exploração de vulnerabilidades. Assim, um compromisso com a verdade e com a manutenção de um ambiente saudável para todos os envolvidos. Essa rede de apoio e respeito mútuo é um dos pilares que sustentam a resiliência dessas figuras públicas diante dos desafios e das pressões da vida sob os holofotes. Essa saga, que começou com um rumor, se desenrolou em uma poderosa lição sobre a resiliência humana e a beleza das relações que se adaptam e evoluem. Virgínia Fonseca, ao rir dos boatos e reafirmar a importância de suas amizades e de sua família, nos mostra que é possível construir uma narrativa positiva mesmo em meio a adversidades. É um lembrete de que por trás das manchetes e dos cliques existem pessoas reais com sentimentos reais e que a empatia e o respeito são sempre os melhores caminhos. O que poderia ter sido uma história de